quem busca uma estratégia de investimentos com foco no pagamento de dividendos, as empresas do setor elétrico são uma boa alternativa, já que possuem contratos de longo prazo que garantem a geração de caixa. Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. A analista Ângela Tossato, do Nuinvest, vai nos mostrar como a geração de energia elétrica pode ser uma alternativa para o investidor. Ângela, bem-vinda a mais um Analistas. Olá, Tati, olá, investidores. Então, hoje estamos acolhendo a sugestão do Bruno Parra para o tema do nosso Analistas. Então, nós vamos falar um pouquinho do setor de energia elétrica, vamos comentar sobre 5 empresas do setor que temos cobertura e no finalzinho do programa vamos responder algumas dúvidas dos investidores. Ângela, por favor, então, para começar, nos explique qual seria a diferença entre a matriz elétrica e a matriz energética. Sim, Tati, vamos lá então. Eles são 2 termos muito parecidos, mas que conceitualmente eles são bem diferentes e eu vou explicar a diferença para vocês. Então, a matriz energética é aquele termo mais amplo que abrange a forma como a energia é produzida. Então, normalmente, ela engloba vários modelos específicos, né? Como a produção de energia elétrica, a energia a combustão, pode ser também a produção de energia nuclear. Aí temos inúmeros modelos específicos para a geração de energia. O que a gente não pode é confundir com matriz elétrica. A matriz elétrica ela faz parte da matriz energética porque ela é um modelo de produção de energia, mas ela é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica, né? Que ela pode ser aquela hidráulica, a fotovoltaica, a eólica, né? Por biomassa, dentre inúmeras outras opções para geração de energia elétrica. E a Amanda vai colocar aqui na tela para nós 2 gráficos e vocês vão perceber através deles que tanto a nossa matriz energética quanto a nossa matriz elétrica são mais renováveis do que a do resto do mundo. E isso acontece porque 60% da energia elétrica produzida no Brasil, né, daquela energia gerada, se dá através de hidrelétricas, né? E a crescente demanda por energia solar e o aumento de parques eólicos também estão contribuindo para que a nossa matriz elétrica seja cada vez mais renovável. Ângela, e quais são os segmentos do setor de energia elétrica no Brasil? Qual seria a responsabilidade de cada um? Bom, então nós temos 4 segmentos do setor de energia, que é geração, transmissão, distribuição e comercialização. Então a geração é aquela primeira parte, né, a primeira etapa do processo. Então ele é o segmento responsável por produzir a nossa energia elétrica e injetá-la nos sistemas de transporte. Então, a geração de energia no Brasil, hoje, ela é bastante pulverizada. Segundo alguns dados da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil possui mais de 7.000 unidades geradoras, né, entre aquelas usinas termoelétricas, hidrelétricas, termonucleares, fotovoltaicas e também, né, entre as pequenas centrais hidrelétricas que são conhecidas como PCHs. A transmissão, então, ele é o segmento que transporta energia das unidades geradoras até as grandes distribuidoras de energia. No Brasil, esse segmento possui 156 concessionárias licitadas. Ele é responsável pela administração e pela operação de aproximadamente 170 mil quilômetros de linhas de transmissão que estão espalhadas, né, de norte a sul do nosso país, né, e de leste a oeste. Então, esse segmento ele é o nosso preferido porque ele está menos exposto às mudanças regulatórias e ele possui aquela demanda mais perene. Então, ele é o setor ideal, né? Empresas e setores são as ideais para atravessar um cenário macroeconômico mais desafiador. E aí, então, né, depois da geração e da transmissão, nós temos o segmento de distribuição. Então, ele não é o nosso preferido, né, dentre os segmentos de energia elétrica, mas mesmo assim, nós temos uma companhia na seleção top dividendos, né, onde a originação da receita é majoritariamente desse segmento. Então, sem a distribuição, a energia não chegaria até nossas casas, né, porque nós somos os
centros consumidores. Então, é nessa etapa que a energia é transportada em grande volume daquele sistema de transmissão e distribuído de forma pulverizada para os consumidores. E o último segmento aqui, Tati, ele é relativamente novo, tanto no Brasil e no mundo, e ele é a comercialização. Então, esse segmento engloba aquela negociação de contratos entre geradoras, distribuidoras e entre os consumidores. Então, ele também tem por base dois ambientes de contratação. Um é o ambiente regulado, que é onde o consumidor cativo contrata a energia da concessionária na qual ele está instalado. Então, nesse ambiente de contratação regulado, o consumidor não tem a opção de escolha se eu quero da concessionária A ou da concessionária B. Eu tenho que contratar o que está disponível, que é o nosso caso, né? Quando a gente é consumidor nas nossas casas, pequenas indústrias também não tem essa opção. Agora, esse ambiente de contratação livre, o consumidor tem a liberdade de contratar energia conforme o perfil da empresa, né, que ele tem, e também ele pode escolher de quem que ele quer contratar, além de poder escolher um período pré-definido. Então, na contratação livre, esse consumidor ele tem a liberdade de contratar de quem ele quiser a energia. Então, hoje no Brasil, para ser um cliente de contratação livre, é só as grandes empresas, né? Quem usa um volume muito alto de energia mensalmente, porque os outros caem, então, naquele ambiente de contratação regulada que não tem a opção de escolher a concessionária ou a fornecedora de energia. Porém, aqui, Tati, né, as empresas do setor elétrico, elas geralmente são diversificadas entre esses segmentos, né? Elas não operam em um só, porque elas acabam aproveitando as oportunidades de investimentos, claro, né? E também porque muitas vezes naqueles contratos de energia ele prevê um tipo de serviço específico, mas a realização de outros que fazem sentido nesse mesmo pacote. Ainda mais, né, que o Brasil ele é um país muito extenso territorialmente e a realidade de cada região é diferente. Então, às vezes, por estar muito longe de grandes centros urbanos, esses serviços são contratados em pacotes, né? A empresa que faz um tipo de serviço faz os outros também para que toda, né, a população brasileira tenha acesso à energia elétrica. Quais os desafios para garantir o fornecimento de energia no país? Bom, Tati, o nosso país, como acabei de comentar, né, ele é muito grande territorialmente, então ele é o quinto maior país do mundo em território. Então, justamente para que não haja essa falta de energia em determinadas regiões, tendo excesso em outras, o Brasil possui o SIM, que é o Sistema Integrado Nacional. Então, através do SIM, né, desses mais de 170 mil quilômetros da malha de transmissão, esse sistema integrado garante que os subsistemas Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste interligam todas as regiões do Brasil. Só que nós temos uma exceção ainda, que é o estado de Roraima, que ele não está interligado no SIM, mas a partir de 2024 ele passa a fazer parte do SIM com a conclusão das obras de interligação. Ângela, o SIM seria o Plano de Segurança Energética, é isso? Sim, Tati, o SIM é a segurança energética do nosso país, porque ele consegue conectar, né, todas as regiões através desses 4 subsistemas que eu acabei de comentar. Inclusive, a Amanda vai colocar agora na tela a composição do SIM. Então, todas essas linhas coloridas no mapa são as linhas de transmissão que interligam todo o nosso sistema elétrico. E isso garante que a energia chegue até as nossas casas, principalmente, por exemplo, se acontecer uma crise hídrica no sul do país. Vamos usar um exemplo hipotético aqui. Então, tendo essa crise hídrica no sul do Brasil, a região que tem mais disponibilidade para a geração de energia, ela vai gerar essa energia e ela vai transmitir via malha de transmissão para o sul do país. Assim, sempre vai haver um equilíbrio dessa disponibilidade de energia em todo o Brasil. Quantas empresas do setor estão atualmente listadas na Bolsa de Valores, na B3?
Então, Tati, as principais ações, né, as principais empresas do setor, elas estão agrupadas no IEE, que é o Índice de Energia Elétrica da B3. Então, esse índice ele é composto por 18 empresas que atendem aos critérios de inclusão da B3. Mas, né, existem inúmeras outras empresas, mas por elas serem menores, né, com aquela menor liquidez, a nossa referência sempre acaba sendo o próprio Índice de Energia Elétrica, né, o IEE. Me diz quais são as recomendações do Nuinvest para as ações do setor. Vamos lá, Tati, então essa é a melhor parte do programa. Então a gente vai falar das 5 empresas que nós temos cobertura pela Nuinvest e começamos com a Alupar, né? Então, desde o IPO da Alupar lá em 2013, a companhia tem mostrado muita disciplina quanto à alocação do capital, né? Porque ela só realiza investimentos quando as taxas de retorno se mostram muito adequadas, mesmo que isso custe, né, um ganho de capital mais baixo no curto prazo. Então, a Alupar também fez a mudança na política de dividendos, né, no último novembro, e isso nos faz crer que 2023 pode ser um ano que ela assuma de vez, né, a sua expressividade na distribuição de proventos, ou ainda que seja aquele ano de contratação de crescimento, né, que a Alupar sempre busca para um novo ciclo de ganho de capital, como o ocorrido de 2016 até 2020 aproximadamente. Então, por isso que a nossa recomendação para a transmissora é de compra e ela também é a nossa top pick do setor das elétricas, né? Por tudo que nós comentamos acima. Agora, a nossa segunda recomendação do time da Nuinvest é a Copel, né, gente? Então, após ter pego muitos investidores de surpresa no fim do ano passado, se deu o início de processo de privatização e isso muda um pouquinho o jogo para a companhia. Então, a estatal do estado do Paraná anunciou que deve ocorrer ainda este ano uma capitalização nos moldes da realizada na Eletrobras no ano passado. Então, essa capitalização da Copel desobriga ela de vender o principal ativo, né, que é a sua principal usina geradora de energia, o Foz do Iguaçu, que é responsável também por 30% de toda a sua capacidade de geração. Então, a gente vê como um fator muito positivo para a companhia não precisar se desfazer de pelo menos 51% do seu principal ativo. E, além do mais, a Copel está se desfazendo de investimentos que fogem um pouco dos objetivos do negócio e também que fogem das práticas ESG. Então, por isso que a repartição de telecom da companhia já foi vendida lá em 2021 e a distribuidora de gás natural, a Compagás, juntamente com a usina termoelétrica de Araucária, já estão também em processo de desinvestimento. Embora nesse momento nós não vemos muito upside para os papéis da Copel, nós acreditamos que a privatização da companhia pode mudar o jogo para o longo prazo. Por isso, a nossa recomendação para a Copel é de compra, Tati. Nossa terceira recomendação é a CPFL Energia. Ela é controlada pelo maior grupo de energia e ela é uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil. Então, ela não pertence àquele nosso segmento preferido, que é a laude de transmissão, mas a Copel em si, ela tem um diferencial, porque as concessões dela estão em regiões com maior poder aquisitivo, se a gente comparar com a média do Brasil. Por isso que o nível de inadimplência tende a ser menos pressionado naqueles momentos de aumento tarifário, de inflação alta, né, de taxa de juros elevadas, e também com o aumento do desemprego. Por isso que a nossa recomendação, então, para a CPFL é de compra e as ações da CPFL também estão na nossa seleção top dividendos. Agora, a nossa quarta recomendação é a Eletrobras. Então, após a capitalização, estar quase comemorando um ano de vida, né, que foi feito no passado, em junho, nós vemos pelo menos 6 iniciativas que visam melhorar a eficiência da companhia como um todo. Então, primeiro foi o programa de desligamento voluntário, né, que ele teve a adesão, foi até novembro do ano passado, a companhia ainda não divulgou, né, a quantidade de funcionários que aderiram ao programa,
mas possivelmente no próximo resultado, agora, daqui uns dias, a gente já vai ficar sabendo. Então, como segundo, tem o programa de recompra de ações aprovado agora no início de janeiro. Então, esse programa prevê, né, que até 2024 sejam compradas até 10% das ações ordinárias e também 10% das preferenciais. Um terceiro ponto é a renovação do quadro do pessoal previsto para esse ano, mas sem comprometer a redução dos custos com o PDV, que a gente recém comentou. Então, o quarto é a reestruturação da holding e das subsidiárias para aumentar a eficiência operacional e também para haver a redução de custos desnecessários. Como quinto, a gente vê também a redução de passivos através da negociação de empréstimos compulsórios, como um fator positivo também para a companhia. E o sexto é a redução das SPS, que são as sociedades de propósitos específicos, que não estejam com os objetivos alinhados com os da companhia. Ainda aqui, Tati, é possível que haja uma migração das ações da Eletrobras para o novo mercado, que é o índice mais alto de governança corporativa da B3. Mas, para isso acontecer, ainda é necessário resolver o imbróglio entre acionistas preferencialistas e ordinaristas quanto ao prêmio que os preferencialistas esperam receber para outorgar, então, essa migração. E aqui, para concluir, então, a nossa recomendação para a Eletrobras, ela é de compra, porque a gente vê um potencial de alta com a melhora da lucratividade no médio e no longo prazo, que, óbvio, né, é fruto de uma gestão mais eficiente e alinhada aos objetivos da companhia no pós-capitalização. E a última empresa aqui que a gente cobre do setor de energia é a Taesa. Então, ela é aquela empresa com forte geração de caixa, com endividamento controlado. Então, ela também tem uma robusta distribuição de proventos e ela é um dos cases mais defensivos da nossa bolsa, devido à resiliência do segmento de transmissão que a gente já comentou um pouquinho anteriormente. Então, ela está menos exposta, né, às mudanças regulatórias e tem aquela demanda perene. Em um cenário macroeconômico mais desafiador, contar com uma empresa com essas características ajuda a proteger a carteira à medida que não apenas se tem a expectativa de um bom recebimento de proventos, como ainda reduzir a volatilidade média do portfólio. Então, a nossa recomendação para a Taesa é de compra, mas a gente ressalta que suas units já estão negociando muito próximas ao preço justo encontrado, que é de R$ 36. Por isso, nós só recomendamos comprar a Taesa abaixo dessa faixa de preços. E chegou o momento em que a gente tira as dúvidas do público que acompanha o Invest News. A pergunta de hoje é do Ademar Tavares. Ele pergunta se a Taesa ainda vale a pena. Ele diz que há alguns meses ela não está mais nas carteiras e 2 outras elétricas entraram. E aí, Ângela? Bom, Tati, então vamos responder a pergunta do Ademar. Então, a Taesa foi uma das empresas escolhidas para estrear junto com a nossa seleção Top Dividendos lá em março de 2021. E ela deixou a nossa seleção exatamente 12 meses depois, com uma valorização de aproximadamente, né, na casa dos 34%. Mas não foi necessariamente uma substituição por Alupar, porque nós estávamos buscando algo com upside aquele potencial de valorização mais longo, né, para o nosso portfólio. E 2 meses depois, encontramos a Alupar, que também é do segmento de transmissão e, como comentamos, o nosso preferido, né, do setor de energia elétrica. Agora, a CPFL ela entrou em julho de 2022 na seleção da Top Dividendos, mas aqui o objetivo era outro. Então, ela teve espaço pela generosa distribuição de dividendos, né, distribuição de proventos, que desde 2016 ela está numa crescente, né, e as perspectivas para esse ano permanecem as mesmas. Em um cenário desafiador, como é o que a gente está vivendo hoje, é uma das poucas empresas que tem um dividend yield, aquele retorno em dividendos, previsto para os próximos 12 meses,
acima da casa de 2 dígitos, né? Acima de 10%. Agora, então, aqui para Ademar, se ele quiser comprar a Taesa, ele estará comprando, claro, né, uma ótima empresa, mas ela está mais cara em relação à Lupar e o upside não é muito longo. Mas se mesmo assim ele preferir comprar a Taesa, então a gente recomenda fazer novos aportes sempre abaixo desses R$ 36. Então a nossa recomendação era neutra até poucos dias para a Taesa, mas revisitamos a tese e passamos para a compra, com até que preço comprar de R$ 36, porque entendemos que abaixo desse valor ainda é uma compra que vale a pena pela remuneração ao acionista em forma de proventos, né? Já que o dividend yield previsto para os próximos 12 meses é de quase 8%, Kátia. Angela, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço estar aqui novamente, Tati, né? E uma boa semana para ti e para todos os investidores que estão nos assistindo. Até mais. Muito obrigada. Pessoal, Analistas em Ação vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo domingo. Até lá!